Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista trazendo um novo vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou tirar as principais dúvidas que o pessoal do Airsoft tem com relação aos rádios de comunicação. Vou fazer a comparação entre os três principais rádios que a gente tem no mercado hoje que o pessoal utiliza com muita frequência aí durante os jogos. Vou falar sobre o V5R, o V6R e o V8R. Galera, eu não vou entrar em detalhes de menu porque depois eu vou fazer um vídeo independente para cada um deles. Eu vou trazer as principais características físicas deles e as funções que a gente tem ali nos atalhos, né, nos botões, características de áudio, coisas bem simples, mas que vão ajudar você a fazer essa primeira escolha aí, né, para poder, né, ver qual rádio que se adapta melhor no seu dia a dia. Lembrando que eles não possuem diferenças muito assim absurdas entre eles não. Então, esse primeiro review que eu vou fazer, independente do menu, que é muito similar de todos eles, já vai servir para você fazer a escolha do melhor rádio, né? Para você estar aí utilizando no dia a dia. Se liga no vídeo e nos principais detalhes que eu trouxe para vocês, para que você consiga escolher qual o melhor rádio para você comprar. Se liga no vídeo. Pessoal, então vamos entrar nos pequenos detalhes aí que podem fazer a diferença na hora de você escolher o seu rádio para poder estar jogando Airsoft. Nós vamos fazer um comparativo dos principais requisitos mais simples desses três rádios aqui que são mais utilizados no Airsoft. Vamos falar sobre o V5R, o V6R e o V82, beleza? Vamos falar primeiramente com relação ao designer dele, né? Eu gosto mais do V5R, porque eu acho que ele tem um design um pouco mais moderno, né? Mais compacto, mas tem algumas desvantagens também que a gente vai falar depois. Mas eu gosto muito do designer dele, sabe? Eu acho ele um pouco mais... a gente consegue colocar ele em vários bolsos e ele fica um pouco mais escondido e a gente consegue otimizar o espaço, né? Tanto nos coletes quanto nos cintos táticos. O V6R, ele é muito bonito, né? Eu acho ele praticamente um híbrido entre o V5R e o V82, né? Ele vem com algumas questões um pouco diferentes, né? Que ele vem com os botões nas cores diferentes, né? Diferente do V5R e do V82. Ele tem um teclado um pouco diferente. Eu gosto muito dele, tá? Depois a gente vai falar sobre a questão do manuseio. Pelo fato de eu ter a mão um pouco grande, eu prefiro ele porque ele é o mais largo de todos. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Levemente você vê que ele é o mais largo de todos. Então eu gosto muito do aspecto dele, né? Porque ele me atende melhor. Eu tenho uma pegada um pouco melhor nele. O V82, vocês podem ver que ele tem uma cara, né? Um aspecto mais profissional, né? Ele é bem diferente dos outros, tanto que ele não tem tanto botão colorido, né? Vocês podem ver aqui, ó, o V tem essas partes laranja, o V5R tem também azul e laranja, e ele já tem um aspecto um pouco mais profissional, né? O V82. Então, com relação a designer, eu prefiro o V5R. Mas, para as minhas questões operacionais, eu prefiro o V6R. Ok? Então, com relação a designer e aspecto, opinião minha, eu prefiro mais o V5R. Mas, para minha utilização, eu prefiro o V6R. Depois eu vou explicar por que eu prefiro o V6R e não prefiro o V82. Vamos falar um pouco agora sobre acessórios. Praticamente todos eles têm acessórios, né? Todos eles conseguem ter capas, antenas diferentes, fones diferentes, mas existem algumas particularidades no mercado aqui nacional. Quando a gente fala, né, da grande disponibilidade de itens no mercado nacional, esse aqui é o campeão. O V5R praticamente ele aceita várias mudanças, né? Ele tem capa de borracha, bateria estendida, né? E assim, é um rádio mais compacto. Então até os itens, né, de fabricantes de colete, de cintos táticos, né, de bolsos, você consegue adaptar com mais facilidade nesse modelo menor. Já o V6R, né, ele não tem tanto acessório, né, pelo fato de mudar o tamanho, né, não ser tão padronizado e tão pequeno quanto o V6R, e também com relação ao V82 também, que é o mesmo problema do V6R. A gente não consegue encontrar tantos acessórios assim, né, no mercado nacional.
Mas eles têm uma vantagem também, né? Todos eles aceitam a mudança de antena, né? Se você tiver um conector SMA fêmea, né, de preferência dual band, você consegue trocar todas as antenas. Todos eles é praticamente a mesma antena, mesma entrada e mesma saída. Ok? Então, com relação ao acessório, a gente tem aí que o V5R ele possui mais acessórios. Lembrando, pessoal, que a base para poder fazer a recarga do rádio do UV5R e do UV6R é a mesma base. Já o V82 possui uma base diferente. Com relação a acessórios, quem procura mais itens no mercado pode escolher o V5R, que vai encontrar com mais facilidade. Não que os outros não tenham, mas o V5R tem acessórios com mais facilidade. Principalmente bateria estendida. Vamos falar também outro item, né, que está relacionado à pegada e o manuseio deles, né, que praticamente faz parte, né, do aspecto. Uma das coisas que eu falei que eu achava que era negativo, né, para mim, mas às vezes para algumas pessoas não é, que eu acho negativo na verdade, é o tamanho do V5R. Eu acho ele muito pequeno, tá? Eu acho que a pegada dele, o manuseio dele, para mim, quem tem a mão muito grande, né? Olha só, o dedo, o polegar tampa praticamente quase o teclado inteiro. Então, assim, para mim, eu não gosto muito, mas é o que eu acho com o design mais legal. Já o V6R, para mim, falei que ele tem uma pegada excelente, né? Já o manuseio do V82 tem uma grande vantagem com relação ao UV6R e o UV5R, que está relacionado ao botão duplo de PTT. Ou seja, enquanto os outros rádios, você tem aqui, ó, para você fazer a mudança, olha aqui, ó, no V5R aqui, ó, AB, aqui no V6R AB, o V82 ele tem um PTT para frequência A e um PTT para frequência B. E isso, pessoal, faz muita diferença no dia a dia, né? Então, assim, com relação a manuseio, né, eu prefiro o V6R, mas o V82 ele tem essa praticidade, tá, gente? E os contatos dele também são bem mais firmes do que o V5R. Mas com relação ao V6R, é praticamente a mesma. Ah, e lembrando, o peso desses rádios aqui é praticamente o mesmo, tá, pessoal? Porque, na verdade, o que diferencia, né, o item que você tem a mais com relação a tamanho é mais carcaça. O circuito eletrônico interno é praticamente o mesmo. Então, eles praticamente têm o mesmo peso. Agora a gente vai falar sobre um item muito importante que tem no rádio e que a gente usa praticamente o tempo todo. Vamos falar sobre o teclado desses três rádios aqui. Vou começar a falar sobre o V5R, né? Porque, como eu já disse, é um dos principais aspectos que eu considero negativo nesse rádio. Eu acho que os teclados são menores, né? Isso me atrapalha muito, mas ele tem uma grande vantagem. Todas as teclas estão disponíveis aqui no painel. Ou seja, mesmo esses outros rádios sendo maiores, este teclado aqui do V5R, ele possui praticamente todas as funções separadas. Quando você vê aqui, ó, você tem praticamente todas as teclas isoladas, né? Só que a tecla menor atrapalha na hora da digitação. Mas vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de teclas que a gente tem aqui, praticamente são todas, né, no painel aqui e isoladas, que é diferente do teclado do UV6R, que a gente tem um teclado assim, ele é levemente com um ângulo um pouco diferente, né? Diferente, mas a gente vê que o teclado possui uma diferença. Enquanto eu tenho aqui, ó, no UV5R a tecla A e B separada, aqui ela está junto com o asterisco. Ou seja, nós tivemos que adquirir 3 funções em uma única tecla. E a gente tem um problema sério também aqui que eu percebi nesse rádio, que aqui, ó, você tem
a tecla Exit para poder sair, e aqui no V6R a gente não tem, né? Então assim, acaba que várias funções que a gente consegue fazer direto, né, no V5R, a gente não consegue fazer aqui no V6R. Então assim, os teclados são menores, né? Tem essa dificuldade, mas pelo menos o acesso aqui, né? Todas as teclas estão aqui, ó. Um exemplo, menu. Eu tenho aqui, ó, o botão de fazer o bloqueio, né? De colocar o cadeadinho para que o rádio não saia da frequência, e tem o botão menu. Já no UV6R, eu tenho o menu aqui, ó. Eu não tenho um menu separado, eu tenho ele conjugado com outra tecla, né? Então, isso dificulta um pouco, às vezes, o manuseio. Mas, com relação aos botões laterais aqui, eu achei interessante porque, praticamente, a gente tem alguns sinais aqui, ó, no V6R, que acaba ajudando, né, no momento aí que você estiver fazendo um jogo noturno, né? Até mesmo pelo tato você consegue identificar quais são as principais teclas dele aqui, que é um pouco diferente do V5R. Então isso aqui eu achei uma vantagem muito grande. Agora, uma desvantagem que eu achei é que quando você destampa aqui, ó, para você acoplar, né, o fone e o headset, né, aqui no V5R, eu achei melhor do que do V6R. Porque o V6R, quando a gente tirar aqui para vocês verem aqui, olha só, tá vendo? Fica essa tampa aqui, ó, meio que atrapalhando, né? Ó, tá vendo? Ela poderia sair para lateral, igual sai do V, tá vendo? Ó, 5R, porque aí facilita, ele fica aqui para trás e você consegue encaixar perfeitamente. Já no V6R, a gente tem esse problema, ó, eu posso fazer isso aqui para baixo, mas mesmo assim, isso aqui me incomoda mais do que do UV5R. E aí também tem uma questão que a gente vai mostrar o comparativo entre os três, que é com relação ao tamanho de carcaça, né? Como vocês podem ver aqui, isso que possibilitou fazer o teclado um pouco mais distanciado entre, né, as teclas uma das outras. Já o V5R permanece com o teclado pequeno. Mas aí, o teclado, voltando aqui no teclado aqui do V5R, para mim, eu gosto muito dele, me adaptei bastante, né, apesar da gente ter as teclas aqui com várias funções em cada tecla, mas é um que eu consegui me adaptar bem. Já o V82, praticamente, ele tem um número médio de teclas e o teclado é bem maior. Ele é muito mais confortável. Como eu disse para vocês, ele tem uma cara um pouco mais profissional, né? Ele também possui várias funções, né, que estão dentro da mesma tecla, né, mas ainda chega a ser melhor do que o V6R. Igual um exemplo aqui, ó, o menu eu tenho separado, o exit eu tenho separado, para poder mudar para A ou B eu tenho aqui separado também. Eu tenho o botão praticamente aqui, ó, de bloquear, eu não tenho uma segunda função nele. Aqui no V eu já tenho menu. Então, com relação a teclado, eu acho que o do UV882 é muito melhor do que o do UV6R e do que o V5R. Por quê? Praticamente eles têm funções bem separadas, né? A gente tem uma tecla com menos funções, né? Geralmente o V6R ele tem mais funções numa mesma tecla, e pelo fato de ser maior, o V82 ele tem um espaçamento maior e tem umas teclas independentes também. Então, com relação ao teclado, eu prefiro o V82. E em segundo lugar, mesmo com mais funções por tecla, eu prefiro o UV6. Com relação ao menu, a gente não vai entrar em detalhes hoje como que utiliza cada rádio, porque eu vou fazer um vídeo independente para cada um deles, como a gente faz para poder acessar e fazer as principais configurações durante um jogo de Airsoft. Mas o menu é praticamente o mesmo desses rádios. Eu vou até ligar aqui para vocês verem, né? Porque a gente vai falar de display. O menu é praticamente o mesmo, pessoal. Tem uma pequena diferença que para quem joga Airsoft não vai alterar muito a funcionalidade. Mas o menu é praticamente idêntico. Falando de menu, vamos falar também sobre o scan, né? Que é para você conseguir captar as frequências, né?
que as pessoas estejam falando, né? De uma forma que você faz uma varredura para verificar se você consegue encontrar praticamente aqui, ó, ligando o rádio, tem alguém tentando falar nessa frequência, né? Por acaso, né? Uma pura coincidência. Mas então, o scan dele para poder fazer, né, a varredura e tentar encontrar alguns outros rádios na região, infelizmente, desses 3 rádios aqui, eles são muito ruins, né? Quando a gente fala no UV5R e a gente fala nos outros UV6R e o UV82, a capacidade de buscar canais ativos é muito ruim. São 3 frequências por segundo no UV5R e 4 frequências por segundo, tanto no 6 quanto no 82. E lembrando que os rádios profissionais, eles fazem praticamente de 100 a 150 varreduras de frequência por segundo. Então, assim, é um item que a gente não utiliza muito, então não faz muita diferença para quem joga Airsoft. Mas só para poder saber que essa função scan é ruim em qualquer um desses 3. Falar um pouco sobre o áudio desses 3 rádios aqui, é praticamente, com relação a decibéis, é praticamente a mesma coisa. Eles ficam entre aí 110 e 120 decibéis, né, o volume máximo que eles têm. E aí a qualidade do som melhora no UV82 e no UV6. Por quê? Porque eles possuem uma caixa acústica muito melhor, né? Eles são maiores, eles possuem uma caixa acústica melhor do que o UV5R. Então, assim, para quem vai utilizar o rádio sem fone, eu, né, aconselho utilizar o UV6R ou o UV82. Agora, para quem utiliza headset, qualquer um dos dois, qualquer um dos 3 atende essa necessidade com relação a áudio, tá? Ok? Mas se for utilizar sem microfone, sem headset e sem fone, escolha o V6R ou o V82, porque esse aqui tem um som de radinho a pilha, beleza? Pessoal, falando agora um pouco com relação ao display. O display praticamente a mesma coisa, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o display é do mesmo tamanho para qualquer um deles. Essas configurações, tanto de chamada quanto de recepção, de cor, né, de luz de fundo, você pode mudar em qualquer um deles, né? A única coisa que às vezes muda, né, é a distância que você tem do display, né, relacionada a esse vidro aqui de proteção, o acrílico de proteção, mas o display deles é praticamente a mesma coisa, tá? É o mesmo tamanho. Não sei se vai dar para vocês verem no vídeo aí, mas é o mesmo tamanho, tá? Nós temos uma leve impressão de que o V5R e o V6R é melhor do que do V82. É porque, na verdade, o V82, o display dele fica mais distante desse acrílico de proteção. Então a gente tem essa impressão, tá? Mas o tamanho é praticamente a mesma coisa. Então, assim, isso aqui é um fato praticamente irrelevante na comparação entre esses 3 rádios. E aí vamos falar agora com relação a preço desses rádios. Eu fiz uma consulta hoje, né? Praticamente agora no dia da postagem do vídeo. O preço deles é praticamente a mesma coisa, tá? Você tem que o V5R em torno de 140 a, sei lá, a 120 a 140 reais. O V6R também de 120 a 140 reais. E o V82 praticamente 140 reais. Mas aí a gente tem uma questão agora que a gente vai falar que é com relação à potência desses rádios, né? Que justamente o preço muda conforme a potência. Esse rádio aqui, o V5R, ele é vendido com uma potência de 5 watts, ok? Já o V6R e o V82, eles são potências diferentes. Esse aqui, eles entendem que ele entrega 7 watts e esse aqui, 8 watts. Só que tem um problema, gente. Nem sempre eles vão conseguir entregar essas potências. Por quê? No Brasil, acaba que quem vende confunde um pouco. Esse aqui é 5, esse aqui é 7, esse aqui é 8. Só que esse aqui só é 8 na versão HT, não nessa versão. Quando foram feitos alguns testes aí de potência, né, nós conseguimos perceber que quando você pega um VHF, que é a maior dissipação de potência, a gente tem que esse rádio aqui, ó, o V5R,
Pessoal, quem fez esses testes aí é meu amigo do canal lá de Baofeng, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, que é um dos caras que mais entende de rádio hoje no Brasil. Infelizmente tem muito tempo que ele não posta conteúdo, mas todo aprendizado que eu tenho eu busco no canal dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quando a gente faz, né, um teste de potência em VHF, né, que a gente tem a maior dissipação, com 146 MHz, esse rádio aqui ele apresentou 3,4 watts em alta frequência e 1,91 em baixa frequência, tá? E esse aqui apresentou 4,6 watts em alta frequência e esse aqui 1,2 watts em baixa frequência. Já o V82 apresentou 4,7 watts em alta frequência e 1,95 em baixa frequência. Lembrando que todos os testes foram feitos em 146 MHz. Só que, através de vários testes, ele entendeu que este rádio aqui, o V5R, a melhor frequência dele é 156 MHz, onde ele conseguiu entregar 5 watts, né, em alta frequência e 1,91 em baixa frequência. Ou seja, quando se fala de dados de manual, esse cara aqui é o que entrega a maior potência. Mas de 4, né, 5, 6 watts de potência, a gente consegue utilizar livremente aí nos jogos de airsoft aí. E aí quando a gente fala de alcance, geralmente as pessoas falam, ah, mas qual rádio que alcança mais? Vai depender muito, pessoal. Depende muito em relação à antena que você está utilizando, a topografia do terreno, prédios, casas, linha de distribuição de energia. Então, tem uma série de fatores que influenciam no alcance desses rádios. Mas como esse vídeo aqui ele é voltado para partidas de airsoft, todos os três atendem perfeitamente com relação ao alcance. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Se não gostaram, deixe nos comentários. Quem sabe assim a gente não melhora esse canal de airsoft. Galera, não deixem também de se inscrever no canal do meu amigo Akafune BBS na veia. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.